né, para que nós víssemos, ouvíssemos e ver o que acontece com o pastor e suas ovelhas. E logo em seguida eu vou dar continuidade a essa breve homilia. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, 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 Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's been high five. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Embora o som não tenha ficado bom, mas nós percebemos que as ovelhas não atendem a qualquer voz, mas somente a voz do pastor. No evangelho de hoje nós ouvimos isso e é uma imagem muito comum nós aplicarmos nesse tempo pascal, que é o cordeiro de pé. Nós temos aqui ele deitado, mas é o cordeiro de pé. Esse cordeiro é eternamente diante do trono do Pai. É o Cristo no seu estado de perpétua imolação e glória, de entrega sacrificial e ao mesmo tempo vitoriosa por nós. E agora é uma coisa interessante. Misteriosamente, este cordeiro que se entregou por nós também é pastor. Também é aquele que nos pastoreia. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água da vida. E a imagem é impressionante. O cordeiro que é pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus afirmou: eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós precisamos atentar para este dar a vida, porque possui dois sentidos. O primeiro, Cristo dá a vida porque morre por nós entrega a sua vida humana. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É, portanto, um pastor que ama profundamente o seu rebanho. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E no segundo sentido desse dar a vida, Cristo dá vida porque transmite às ovelhas a vida divina, a vida eterna, a vida glorificada que ele recebeu do Pai na ressurreição. E é esse período que nós vivemos de ressurreição, de Páscoa. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E olha que frase muito forte das palavras do Evangelho de hoje. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ninguém, seja o que for na vida de cada um de nós, ninguém
pode nos tirar da mão do nosso pastor. É uma afirmação grandiosa, estupenda, magnífica. O nosso pastor, que por nós se fez cordeiro imolado, dá-nos a vida eterna e imperecível. Dá-nos uma vida que nos saciará eternamente. E isso nós, como cristãos, precisamos compreender. Como é grande, como é concreta, como é verdadeira e a esperança que nós cristãos temos como certa e tendo como certa a nossa herança no céu, que é a salvação eterna, porque o nosso pecado já foi pago pelo derramamento do sangue do Cordeiro na cruz. A vida que o Cordeiro Pastor nos prepara é para todos nós. Haja visto que ouvimos na primeira leitura, o apóstolo diz claramente: nós deveríamos pregar primeiramente para os judeus, mas como os judeus por inveja renegaram a palavra de Deus, eles foram pregar aos pagãos. Isso mostra que Cristo não veio para um grupo seleto. Nós não somos uma igreja fechada. Nós não somos uns cristãos que não queiramos espalhar a palavra da verdade para que salvemos, ajudemos a salvação de tantos outros que estão por aí vagando sem saber por onde. Essa palavra de hoje, da primeira leitura, fala claramente isso. Ora, se não o recebemos aqui, Deus vai lá fora buscar aqueles que estão perdidos. A função nossa como cristãos, como aqueles que recebem e recebemos a palavra de Deus, é transmiti-la àqueles que estão perdidos, é transmiti-las, é levar a luz da Páscoa que celebramos, desse período pascal que vivemos, a todos aqueles que andam na escuridão. Porque nós vimos a salvação à luz da ressurreição. E por isso não podemos nos fechar e principalmente achar que Jesus veio somente para nós, um grupo seleto dentro da igreja fechada. Isso me faz lembrar palavras do Papa Francisco, que disse logo no início do seu pontificado: eu quero uma igreja que saia de dentro dela, que vá ao encontro, que vá buscar a ovelha perdida. Essa não é função só dos padres, não, dos bispos, dos cardeais, não. É função de cada um de nós, porque nós vamos estar em lugares que os padres não poderão estar. Já visto que eles não são onipresentes, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós podemos estar no nosso trabalho, na nossa condução, em qualquer lugar que estivermos, testemunhar essa vitória de Cristo sobre a morte e a certeza da nossa salvação. A certeza da salvação não vem porque eu sou santo, mas vem porque eu conheço aquele que deu a vida por mim. A salvação nos é garantida, eu preciso querer a salvação. A salvação já foi paga, o pecado já foi pago, já foi apagado, mas eu preciso buscar a virtude que me leve à salvação. É isso que eu preciso fazer. Por isso eu digo, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu busco diuturnamente, embora seja pecador, embora caia muitas vezes durante o meu caminhar, embora peque 24 horas por dia, seja por pensamentos, palavra, ato ou omissão daquilo que eu devo fazer, mas busco na certeza de que o meu pecado já foi pago. Sei que se a minha salvação me for concedida, eu terei que pagar todos os meus pecados que estão gravados na minha alma no purgatório. Mas o purgatório, embora sofra lá, é um lugar de salvação, é a certeza da minha salvação. O próprio Deus, em toda a Escritura, é apresentado no Salmo 23 como o pastor do seu povo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, diz o Salmo 23.
E o Salmo 95 diz também o seguinte: Ele é nosso Deus e nós o seu povo e seu rebanho. O Evangelho apresenta para nós apenas uma pequena parte do discurso de Jesus sobre os pastores. No relato que ouvimos hoje, o Senhor Jesus faz referência a algumas situações a respeito do verdadeiro pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece as ovelhas e chama pelo nome. A frase que com grande vigor permeia todo o discurso sobre o pastor é essa: o Senhor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante que lá em Israel se criava ovelha não para o abate, mas se criava ovelha para a extração da lã e o fornecimento de leite. Então era comum que as ovelhas permanecessem muitos e muitos anos junto ao pastor. Há algum tempo atrás, numa assembleia paroquial, nós tivemos como tema o seguinte: a felicidade de ser ovelha. E durante a assembleia, o padre Cláudio dizia assim: o pastor precisa ter o cheiro de suas ovelhas. As ovelhas precisam conhecer o cheiro do seu pastor. E isso permeou a nossa assembleia paroquial há alguns anos atrás. Esse contato do pastor com as ovelhas fazia com que o pastor conhecesse a ovelha pela sua característica, pelo seu comportamento, e dava nomes às ovelhas. E as ovelhas, então, ouviam o seu chamado e só seguiam aquele que as chamava. Não ouviam a voz de mais ninguém. Isso porque era interessante, não havia um cercado, porque o terreno era muito pedregoso, tinha pouca grama para que as ovelhas se alimentassem, e eles tinham que estar constantemente trocando de lugar. E quando o pastor, ao anoitecer, ele ia para um lugar mais reservado, e não era só dele, era de outros rebanhos também que se aglomeravam ali. Na manhã, quando amanhecia, o pastor saía do redil, e quando ele chamava, as ovelhas do seu rebanho o seguiam porque conheciam a voz do seu pastor. Jesus diz: minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como na primeira leitura, não somos uma multidão para Deus. Deus conhece a cada um de nós. Deus, quando olha para mim, Ele me chama pelo nome, porque Ele é o pastor e conhece as suas ovelhas. Deus chama a cada um de vocês pelo nome. Deus chama porque os conhece. Deus chama porque nos conhece a todos e nos ama. E é capaz e foi capaz de, como o bom pastor, dar a vida por suas ovelhas. Nessa frase são duas relações que parecem diferentes, completamente diferentes, mas encontram-se intrinsecamente ligadas, uma à outra. A relação entre Jesus e o Pai e a relação entre Jesus e as ovelhas que lhe são confiadas. No sentido de pastor que conhece as ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, Jesus busca essa inspiração para mostrar a sua unidade com o Pai. As ovelhas, por sua vez, devem escutar a voz do pastor e segui-lo. Isso significa fazer parte do rebanho. Ouvir a voz do pastor e segui-lo é fazer parte do rebanho. É aderir a ele, é escutar as suas propostas, é comprometer-se com ele. Escutar as suas propostas, entregar-se sem reservas numa vida de amor e de doação ao Pai e também aos irmãos. Ora, fazer parte do rebanho não é só seguir, é preciso se comprometer. Fazer parte do rebanho não é só compromisso, mas é ajudar
é entender, é sentir a necessidade também do irmão. Nos dias atuais, e tanta informação, tanta coisa nova chegando, podemos ouvir a voz do pastor e reconhecê-la através deste local da pregação, que um dia foi dos apóstolos, hoje vem dos seus sucessores, vem dos seus delegados. Nessa pregação ressoa a voz de Cristo, que chama a comunhão com Deus e a plenitude da vida. Ainda hoje, o Senhor continua chamando muitos pelo nome, como fez um dia com os apóstolos, na margem do lago da Galileia. Chama a muitos pelo nome, não que eles não conheçam a todos, mas são aqueles que se predispõem a aderir e seguir, e fazer parte do seu rebanho. Não que ele não conheça os outros, mas ele quer salvar o seu rebanho. Para isso é importante que nós ajudemos o Cristo a não perder nenhum, a não perder ninguém, e levar a todos a boa nova. Não podemos ter vergonha e precisamos nos tornar pescadores de homens, seus colaboradores mais diretos no anúncio do Evangelho e no serviço do reino. Nós precisamos levar a boa nova. Isso não cabe somente àqueles que servem ao altar, não cabe somente aos sacerdotes do Altíssimo, que nos traz o Cristo a cada Eucaristia. Cabe a todo aquele que se compromete, cabe a todo aquele que faz a sua adesão ao rebanho, para que todos, além de nós, não só os judeus que renegaram, mas a todos os gentios e pagãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus